Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos aqui para cumprir aquele propósito, né, de fazer a devocional e coube a mim dividir com vocês essa palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Vós mesmos sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Hoje nós vamos falar sobre o teu testemunho. O teu testemunho, ele tem muito mais força do que qualquer palavra. Você sabia disso? Porque é um desafio que Jesus nos deu. Ele disse para a sua primeira geração de discípulos, aqueles que se tornaram apóstolos, lá em Atos 8, ele falou: vocês são minhas testemunhas e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Só que era muito mais do que eles irem e evangelizarem nesses lugares. O desafio era maior. Ele queria dizer que o comportamento de vocês, a transformação de vocês vai ser um impacto por onde vocês passarem. Vocês vão ter momentos que vocês não vão precisar falar nada, mas o testemunho da vida de vocês vai causar um impacto. A transformação de vocês vai causar mais impacto do que as suas palavras, porque vocês são a carta viva, lida e escrita por todos. Tá dando para entender? Então, quando acontecerem algumas coisas, vocês forem insultados, vocês não vão revidar. Vocês vão tratar com atos de bondade, vocês vão tratar com amor, vocês vão tratar com perdão. Por onde vocês passarem, vocês vão ser a carta lida, uma carta lida. As pessoas precisam fazer uma leitura daquilo que realmente nós somos em Deus. E aqui fala conhecida e lida por todos. Conhecida e lida por todos. Por onde você andar, seja em casa, seja no trabalho, por onde você andar. E ele falou, Samaria, quando ele fala Samaria, por exemplo, nós temos conhecimento que os judeus e samaritanos, eles não se davam, eles eram inimigos, né? Então, teve uma época quando os discípulos estavam com Jesus, que os samaritanos fizeram uma negativa num pedido que Jesus e os discípulos tinham feito para os samaritanos. E então os discípulos chegaram a pedir para Jesus que Jesus descesse fogo do céu para consumir os samaritanos. Tempos depois da transformação deles, Filipe vai pregar em Samaria. E quando Filipe vai pregar em Samaria, toda a cidade se converte. Só que Filipe, ele precisava de ajuda, então ele pediu ajuda de Pedro e João. E Pedro e João entram naquele lugar que um dia eles pediram para descer fogo do céu. E toda a cidade se transformou, só que nós não sabemos se a cidade se transformou por conta da pregação de Filipe ou se foi porque o testemunho de Pedro e João impactou aquela cidade, porque eles sabiam que Pedro e João eram judeus também, assim como Filipe, e um tempo da vida deles, eles pediram para que o Senhor descesse fogo do céu sobre eles. Só que nesse momento eles entram em Samaria com um testemunho diferente, com um testemunho para que todos fossem alcançados por Jesus. Então, o que causou impacto? Além da palavra de Filipe, o testemunho que Pedro e João deram. Então, ser testemunha de Cristo é você ser testemunha dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho. É mostrar a transformação das suas ações e reações. É mostrar que as suas ações e reações foram transformadas. Mais do que aquilo que você fala, mais do que as suas pregações. Então eu quero dizer para você que Deus transforma corações e transforma pessoas. Você é uma carta escrita. A tua vida é uma carta escrita. Escrita por Deus. Quando as pessoas olham para vocês, o que ela lê?
Ah, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa maliciosa, é uma pessoa crítica, é uma pessoa mentirosa. Ou porque quando nós somos uma carta escrita por Deus, as pessoas olham para nós e falam: é uma pessoa calma, é uma pessoa mansa, é uma pessoa que tem atos de bondade, é uma pessoa que não fala mentiras. Isso é ser uma carta aberta, escrita por Deus. Então, hoje é um dia para você começar isso. Seja um bom testemunho do Senhor. Seja essa carta aberta, essa carta escrita e lida por todos. Uma vez eu li uma frase que falava assim: a tua vida fala tão alto que eu nem consigo ouvir as tuas palavras. Precisamos chegar nesse ponto. A minha vida precisa falar mais do que as minhas palavras. Beijo grande no coração de todos, que vocês tenham um dia abençoado. Oi pessoal, beleza? Eu sou Rafael Bahia, sou do Ministério Tudo Se Fez Novo de Vila Valqueire e da célula Zoé. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês e vou usar uma história para ilustrar essa mensagem. Afinal, particularmente eu gosto de história e vou usar isso para contar essa mensagem, né? Por volta de 500 anos antes de Cristo, na Grécia, em Atenas, houve uma praga que atingiu Atenas e os atenienses, os gregos, né? Eles eram muito religiosos, tinham vários deuses, fizeram oferendas para vários deuses e nenhum daqueles falsos deuses resolveu o problema deles, nenhum deles cessou essa praga. Então eles chamaram um sábio da época, né? Um filósofo, escritor e poeta também, chamado Epimênides, que vivia em Creta, para auxiliar eles, dar uma orientação do que eles podiam fazer para cessar aquela praga. Então Epimênides foi de Creta para Atenas e viu que ele orientou, né, o que eles precisavam fazer para cessar essa praga. Então ele disse: vocês estão adorando, não estão adorando ao Deus verdadeiro. Alguns pensaram que eles pudessem estar falando de algum deus como Zeus ou de fora do panteão grego. E eles disseram: qual deus está faltando? Então Epimênides respondeu: ele vai se revelar. Então, em Atenas, ele soltou várias ovelhas, onde é o Areópago, onde haviam várias imagens de deuses. E ele disse que as ovelhas irão caminhar para o Deus verdadeiro, que deve ser adorado. Então eles soltaram as ovelhas, elas passaram por um Deus e não pararam, passaram por outro Deus, também não pararam, até que elas pararam em um lugar onde não via imagem alguma de Deus nenhum, e deitaram ali. Então os atenienses questionaram Epimênides: ali onde elas pararam não há imagem alguma. Então Epimênides respondeu: ali vocês devem construir um altar. E perguntaram: qual será a figura desse Deus? Epimênides respondeu: não coloque figura alguma, deixe o altar vazio. Então eles insistiram: qual o nome dele para que possamos adorá-lo? Epimênides respondeu: escreva ao Deus desconhecido. Então fizeram sacrifícios das ovelhas e finalmente aquela praga cessou. Essa história foi contada por um escritor antigo que relatava sobre vários filósofos da época, né? Ele que compilou e escreveu sobre vários filósofos gregos e antigos. Era um historiador antigo, né, daquela época. E Paulo, quando chegou em Atenas, ele viu esse cenário, né, de vários deuses.
E ele ficou revoltado, indignado com aquela idolatria toda. E ele pregava em sinagogas e praças públicas. Então, ele foi questionado também por filósofos da época. Questionavam o que ele pregava, que era diferente do que eles estavam acostumados, né? Então, vou ler aqui para vocês o que se passa em Atos 17, versículo 22, a parte em diante. Então Paulo ficou em pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade, olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses. Encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Aquele mesmo Deus. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. E o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nele movemos, nele existimos. E alguns dos poetas entre vocês, provavelmente Epimenes, talvez, disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No entanto, no passado Deus não levou em conta esta ignorância. Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar todo mundo com justiça por meio de um homem que Ele escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem,